Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje trago a vocês um testemunho de vida que certamente tocará seu coração e inspirará sua fé. Vamos conhecer a história de Pedro, um homem que, pela graça de Deus, conseguiu se libertar de um vício que o aprisionava há anos. A jornada de Pedro é uma poderosa demonstração do amor e da misericórdia de Deus, e tenho certeza de que sua história irá fortalecer sua esperança e sua confiança no poder de Deus para transformar vidas. Mas antes de começarmos, quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar essa mensagem de esperança e salvação a mais pessoas. Pedro nasceu em uma família humilde, mas cheia de amor e fé. Desde pequeno, seus pais o ensinavam sobre Deus e o levavam à igreja regularmente. Pedro cresceu ouvindo histórias bíblicas, participando dos cultos e aprendendo sobre a importância de ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Ele era um menino alegre e cheio de vida, sempre cercado por amigos e com um futuro promissor pela frente. Mas como muitas vezes acontece na vida, as coisas começaram a mudar à medida que Pedro crescia e enfrentava os desafios da adolescência. Durante a adolescência, Pedro começou a se sentir deslocado. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas havia uma inquietação em seu coração que ele não conseguia explicar. Seus amigos começaram a se afastar e ele passou a sentir-se solitário e incompreendido. Foi nesse período que Pedro começou a buscar formas de preencher esse vazio interior. Ele procurava aceitação e um sentido para a sua vida, mas, infelizmente, acabou encontrando a solução em lugares errados. Pedro começou a se envolver com um grupo de jovens que tinham hábitos e comportamentos que iam contra os princípios cristãos que ele havia aprendido em casa. Inicialmente, Pedro resistiu, mas a pressão para se encaixar foi ficando cada vez mais forte. Ele queria se sentir aceito e, aos poucos, começou a ceder às tentações que o cercavam. O que começou como um simples experimentar, rapidamente se transformou em um vício que Pedro não conseguia mais controlar. O vício de Pedro começou de forma sutil, mas logo tomou conta de sua vida. O que antes era uma vida cheia de esperança e promessas, agora estava sendo destruída pelo poder devastador do vício. Ele começou a faltar às aulas, se afastou de seus pais e parou de frequentar a igreja. Pedro sentia vergonha e culpa pelo que estava fazendo, mas ao mesmo tempo não conseguia encontrar uma maneira de parar. A cada dia, o vício o afundava mais e mais em um abismo de desespero. Os pais de Pedro perceberam que algo estava errado, mas não sabiam como ajudá-lo. Eles viam seu filho se afastando cada vez mais e se destruindo aos poucos, mas suas tentativas de intervir eram sempre rejeitadas. Pedro se sentia preso em uma armadilha que ele mesmo havia criado. Ele queria se libertar, mas não sabia como. A vergonha e o medo o impediam de pedir ajuda, e ele continuava afundando em seu vício, sentindo-se cada vez mais distante de Deus. Foi em um desses momentos de desespero que Pedro lembrou-se das palavras de sua mãe, que sempre lhe dizia: Deus nunca te abandonará, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não sabia ao certo por quê, mas decidiu que precisava de ajuda. Ele sabia que sozinho não conseguiria sair daquela situação. E, em um momento de desespero, Pedro caiu de joelhos e clamou a Deus por socorro. Ele pediu perdão por todos os seus erros, confessou seus pecados e implorou por uma chance de recomeçar. Naquele instante, Pedro sentiu algo diferente. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ele não sabia como explicar, mas sabia que Deus havia ouvido sua oração. Pedro decidiu que era hora de mudar, de deixar o vício para trás e voltar para os braços de Deus.
mas ele sabia que essa jornada não seria fácil e que precisaria de muita força, determinação e, acima de tudo, da ajuda divina. Pedro começou a frequentar a igreja novamente, onde encontrou um grupo de apoio que o ajudou a enfrentar seu vício. Ele começou a ler a Bíblia todos os dias, buscando orientação e força nas palavras de Deus. Um dos versículos que mais impactou a vida de Pedro foi Filipenses 4,13, que diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Esse versículo se tornou o lema de sua vida e o motivou a continuar lutando, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. A jornada de Pedro foi marcada por altos e baixos. Houve momentos em que ele pensou em desistir, mas sempre que isso acontecia, ele se lembrava de que Deus estava ao seu lado, guiando cada um de seus passos. Pedro passou a buscar a Deus com mais intensidade, dedicando-se à oração e ao jejum, pedindo forças para vencer o vício que ainda o assombrava. Ele também começou a participar de atividades na igreja, servindo em ministérios e ajudando outras pessoas que estavam passando por lutas semelhantes. Aos poucos, Pedro começou a sentir a transformação em sua vida. Ele estava ficando mais forte, mais resiliente e mais confiante na vitória que Deus havia prometido. O vício que antes dominava sua vida começou a perder força e Pedro começou a experimentar uma paz e uma alegria que ele nunca havia sentido antes. Ele sabia que essa transformação não era obra dele, mas do poder de Deus agindo em sua vida. Pedro começou a compartilhar sua história com outras pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja. Ele queria que todos soubessem que, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, com Deus todas as coisas são possíveis. Ele passou a testemunhar sobre o amor e a misericórdia de Deus, encorajando outras pessoas a buscar a Deus e a confiar nele, independentemente das circunstâncias. Com o tempo, Pedro conseguiu se libertar completamente do vício que o aprisionava. Ele se tornou um novo homem, cheio de fé, esperança e amor. Sua vida foi completamente transformada pela graça de Deus, e ele agora vivia para glorificar o nome do Senhor. Pedro continuou a servir na igreja, ajudando a liderar grupos de apoio para pessoas que estavam enfrentando os mesmos desafios que ele havia enfrentado. Ele se tornou um exemplo de fé e perseverança, mostrando a todos que, com Deus, é possível vencer qualquer batalha. Queridos irmãos e irmãs, a história de Pedro é uma prova viva do poder de Deus para transformar vidas. Não importa quão profunda esteja a escuridão em que você se encontra, Deus pode trazer luz e esperança para a sua vida. Ele pode te libertar de qualquer vício, curar qualquer ferida e restaurar qualquer situação. Tudo o que você precisa fazer é entregar sua vida a Ele, confiar em suas promessas e buscar sua presença diariamente. Se você se identificou com a história de Pedro e deseja aprender mais sobre como Deus pode agir em sua vida, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e ajudar outras pessoas a encontrar a liberdade em Cristo. A vida de Pedro nos ensina que a vitória em Cristo é real e acessível a todos que o buscam com os insistam de coração. Jesus disse em João 8,36: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Pedro experimentou essa liberdade em sua vida e você também pode experimentar. Deus está sempre pronto para estender sua mão e te ajudar a vencer qualquer batalha. Confie nele, busque sua ajuda e você verá o poder transformador de Deus em ação. Hoje, Pedro é um homem que vive para servir a Deus e aos outros. Ele se tornou um mentor e um amigo para muitos que estão enfrentando lutas semelhantes às que ele enfrentou. Sua história é uma
inspiração para todos que o conhecem. E ele continua a testemunhar sobre a graça e o poder de Deus por onde passa. Pedro sabe que a jornada ainda não acabou, mas ele está confiante de que, com Deus ao seu lado, ele pode enfrentar qualquer desafio que vier. Queridos, a história de Pedro é um lembrete de que nunca é tarde para buscar a Deus e pedir sua ajuda. Independentemente de quão difícil seja a situação em que você se encontra, saiba que Deus está contigo e Ele nunca te abandonará. Ele está esperando que você clame por sua ajuda. E quando você fizer isso, Ele te guiará em cada passo da sua jornada. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te encorajo a fazer isso agora mesmo. Junte-se a nós nesta jornada de fé e descubra como Deus pode transformar sua vida, assim como Ele transformou a vida de Pedro. Que Deus abençoe ricamente sua vida e te encha de paz e esperança. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios da nossa fé e a testemunhar o poder transformador de Deus. Fiquem na paz do Senhor.